Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre os principais movimentos da Terra e suas consequências. Bem, a Terra ela realiza vários movimentos no espaço, certo? Os mais conhecidos, né, e que vocês já devem ter ouvido falar e até estudado, é o movimento de rotação e translação. Só que além desses dois movimentos, existem outros, né? Só que esses outros movimentos eles acontecem, alguns acontecem em centenas de anos até milhões de anos, que não são perceptíveis à nossa vida, à nossa observação cotidiana. Já tem outros que não têm muitas consequências que a gente possa perceber. Então, os principais movimentos que a gente vai estudar aqui são esses dois que têm consequências no nosso cotidiano que a gente percebe, né? Que é o movimento de rotação e translação, certo? Para estudar os movimentos de rotação e translação, eles são essenciais porque a partir desses movimentos foi que o ser humano ele foi observando e começou a fazer medição do tempo no espaço geográfico. Certo? Então, o tempo no espaço geográfico é determinado por esses dois principais movimentos, rotação e translação. O movimento de rotação, podemos citar o exemplo do dia, né? Isso que a Terra, esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, esse movimento de rotação, e a Terra leva em torno de 24 horas para completar esse movimento, que é conhecido como o dia, né? O dia civil, que um dia civil é 24 horas. Existe um pouco, o pessoal diferencia dia civil de dia solar, porque dia civil está relacionado a 24 horas, tem o mesmo tempo do dia solar, só que o dia civil ele inicia logo após a meia-noite, certo? E o dia solar ele inicia ao nascer do sol, certo? Ao nascer do sol e o pôr do sol é o dia do solar. Então essas medidas de 24 horas, né, é o que vai formar um dia, certo? Que é o tempo que a Terra leva para girar em torno do seu próprio eixo. Esse é o movimento de rotação, certo? A Terra realiza um movimento também ao redor do Sol, certo? Esse movimento que a Terra faz ao redor do Sol, chamado de translação, certo? A Terra leva em média um ano, certo? E esse ano é 365 dias, certo? A gente vai falar um pouquinho que não é exatamente 365 dias, a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, a partir daí começou o ser humano a medir o tempo, de acordo com esses dois principais movimentos que o planeta Terra realiza no espaço, certo? Então, rotação, certo? Que leva em torno de 24 horas para a Terra dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, e translação, que leva aproximadamente 365 dias, que é o tempo que a Terra faz para dar uma volta completa em torno do Sol, certo? E essa volta completa em torno do Sol ficou marcado como os anos, certo? Então, movimento de rotação. O movimento de rotação, como eu já expliquei para vocês, né? O movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, então a Terra está girando, certo? Em torno do seu próprio eixo. A gente sabe que o eixo de órbita da Terra ele é inclinado, certo? Esse eixo de rotação. E a gente sabe também que a Terra ela tem um formato que chamam de geóide, né? Que ela tem um achatamento nos polos, é formado por altos e baixos, mas que se assemelha um pouco com uma esfera, certo? Então, esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo é o movimento de rotação. E tem como consequência, que a gente percebe no nosso cotidiano, é a sucessão de dias e noites. Então, a gente observa que a Terra, a parte que está, o lado que está voltado para o Sol, vai estar iluminado, então esse lado vai ser dia.
e o outro lado, óbvio, vai ser noite, que não está sendo iluminado. Então, como é que a gente percebe esse movimento de rotação do planeta Terra? A gente percebe, olha, porque, por exemplo, nós estamos localizados aqui no Brasil. Nesse momento vai estar de dia, mas logo vai escurecer, o sol vai desaparecer no poente e vai ficar escuro. Isso só acontece por quê, pessoal? Por causa desse movimento de rotação. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, olha, a parte que fica sendo iluminada pelo sol vai ser o dia e a parte que não está sendo iluminada à noite, certo? Então, no nosso cotidiano, a gente vê, principalmente quem mora nessas áreas próximas à linha do Equador, como está localizado o nosso município, né, numa área próxima à linha do Equador, vê que o Sol ele aparece todos os dias no leste, né, isso, e vai desaparecer no oeste, certo? Então esse movimento que a gente vê, que pensa que é o Sol que está girando, mas na verdade é a Terra que está girando em torno do Sol, e não o Sol que está girando em torno da Terra, esse movimento é chamado de movimento aparente do Sol, certo? Porque na verdade quem está girando é a Terra, certo? Está fazendo esse movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Então, se a Terra é quem está girando, fazendo esse movimento, ela vai girar, fazer o movimento de rotação de oeste para leste. Por isso que a gente vê toda a vida, o Sol ele vai surgir no leste. Seja em qualquer canto do planeta, você vai ver o Sol surgindo no leste, certo? E vai desaparecer no oeste. Principal consequência, como eu falei, é a questão de sucessões de dias e noites. Eu já expliquei para vocês a diferença, né? O dia solar, que ele tem a ver com o dia quando inicia com o nascer do Sol. Que é diferente do dia civil, que o dia civil é quando a Terra realiza todo esse movimento de rotação, que leva em torno de 24 horas. O outro movimento, o outro principal movimento, e um dos mais conhecidos do planeta Terra, é o movimento de translação, certo? Então, esse movimento de translação é o movimento que a Terra faz girando em torno do Sol, certo? Então, esse movimento de translação, ele leva aproximadamente 365 dias, certo? Então, esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, ele vai criar o quê? Uma órbita. O que é a órbita? Órbita é qualquer trajetória que um corpo percorre ao redor de outro, geralmente sob a influência da força de gravidade. Então, a Terra ela gira em torno do Sol devido à força de gravidade. Então, o Sol, que é o centro de massa maior, tem uma gravidade maior do que a Terra. Então, por isso que a Terra gira em torno do Sol, assim como os outros planetas do Sistema Solar, certo? Essa órbita que a Terra faz em torno do Sol, ela é como se fosse uma elipse, certo? É uma elipsoide, porque em um determinado momento, a Terra, aqui é só uma figura, só um esquemazinho mostrando, desconsidere aí, essa escala aí não está na mesma proporção da realidade. Mas em um determinado momento, o planeta ele vai estar mais distante do Sol do que em outro determinado momento. Assim que a Terra vai fazendo esse movimento de translação. Então, quando a Terra está mais distante do Sol, esse é o afélio, chamado de afélio. Esse movimento ele é retardado, de acordo com as leis de Kepler. Por quê? Porque ela está mais distante, ela está sofrendo menos influência da gravidade do Sol. Então, esse movimento vai ser mais lento, digamos. Quando está mais próximo, é o periélio, a velocidade do movimento de translação da Terra aumenta, certo? Então, a Terra leva em torno de 365 dias, que é um ano, certo? Para fazer esse movimento em torno do Sol. A Lua também, quando faz a Lua que gira em torno da Terra, ela tem um período que ela está mais próximo da Terra.
o perigeu, e tem um período que ela está mais longe, né, o apogeu, certo? Então, do mesmo jeito o planeta Terra, certo? Só que essa diferença de estar próximo ou mais distante do Sol, professor, significa dizer, se estiver mais próximo vai estar mais quente, mais distante vai estar mais calor? Não, não vai alterar muito, não vai alterar a temperatura da Terra, até porque a gente sabe que a gente tem uma camada de gás que envolve a Terra, que é a atmosfera. Apenas para dizer que não é um ciclo completo, vai ter um determinado momento que vai estar mais perto e um determinado momento que vai estar mais distante. E isso vai influenciar na velocidade do movimento que o planeta está fazendo em torno do Sol. E quanto tempo a Terra leva para completar o movimento de translação? Desde o início, eu falei a vocês que era aproximadamente 365 dias e depois ia discutir sobre isso, certo? Com vocês. Porque, na verdade, os 365 dias foi estabelecido, certo? No calendário, né? Para criar o ano civil. Um ano civil tem 365 dias. Mas a Terra, ela leva em torno de 365 dias mais 6 horas. Diga aí, se fosse criado um calendário, um ano civil, desse jeito, ia ser complicado, né? Então, acharam melhor arredondar para 365 dias, e a gente sabe que tem 6 horas. Então, a cada 4 anos, certo? A cada 4 anos, 6 horas. 6 vezes 4 dá quanto? 6 vezes 4 dá 24 horas, que dá igual um dia, certo? Então, a cada 4 anos, é acrescentado um dia no calendário. É o chamado ano bissexto, certo? 366 dias. Então, quando tem o ano bissexto, é acrescentado um dia no mês de fevereiro. O mês de fevereiro, quando o ano é de 365 dias, tem apenas 28 dias. Então, a cada 4 anos é acrescentado um dia no mês de fevereiro. O mês de fevereiro fica com 29 dias, que é chamado ano bissexto. Por exemplo, esse ano foi um ano bissexto, né? O fevereiro teve 29 dias. O próximo ano, 2021, vai ter, o mês de fevereiro vai ter 28 dias. Só daqui a 4 anos, ou seja, em 2024, que vai ser outro ano bissexto, que vai ser acrescentado esse dia no mês de fevereiro. Certo? Então, vocês entenderam por que a criação desse ano bissexto? Porque a Terra leva em torno de 365 dias e 6 horas para realizar o movimento de translação em torno do Sol. E no calendário, arredonda esse ano, o ano civil para 365 dias e a cada 4 anos, porque sempre vai ter uma sobra de 6 horas, né? A cada 4 anos é acrescentado um dia no calendário formando o ano bissexto. Bissexto porque 2 6, né? 366 dias vai ter aqui 2 6 juntos. É só um critério mesmo para dar nome. Além do ano, outra consequência que é muito perceptível no nosso cotidiano desse movimento de translação são as estações do ano, certo? A gente conhece as 4 estações do ano, né? Verão, outono, inverno e primavera, mas a gente sabe que, dependendo do local onde está, muitas vezes essa mudança de estação não vai ser tão perceptível, principalmente para a gente que está aqui morando próximo à linha do Equador. Sobre as estações do ano, a próxima aula eu vou fazer outro slide com outro vídeo explicando, detalhando mais sobre as estações do ano, porque elas existem, né? Tem a ver com o movimento de translação e também com a inclinação e com o formato, a inclinação do eixo de rotação e com o formato do planeta, certo? Então a gente vai estudar esse assunto da estação do ano no próximo vídeo. Aqui, só para sintetizar, né, a questão dos 2 principais movimentos que a gente estudou agora, né? Rotação, então a Terra ela vai fazendo esse movimento aqui ao redor do Sol. Ela vai girando em torno de si mesma, do seu próprio eixo, que é a rotação, e tem como principal consequência sucessão de dias e noites. E ela vai girando em torno do Sol, tendo como principal, que é o movimento de translação, certo?
tendo como principal consequência o ano, né, que ela leva um ano, e também as mudanças de estações do ano, certo? Essas são as nossas referências e saudações até a próxima aula, que a gente vai discutir melhor sobre as estações do ano.